boa tarde. Os bairros do Flamengo, Botafogo, Laranjeiras e Catete vão ganhar até o fim do ano uma companhia integrada de polícia de proximidade, a UPP do Asfalto. A área de atuação incluirá o aterro do Flamengo, transformado numa espécie de quartel-general de criminosos, que se reúnem ali para dividir produtos de roubos e consumir drogas. Por causa da violência, na área foi iniciado o policiamento a cavalo no parque. E nessa edição você vai ver também, a partir de 2016, planos de saúde devem informar as características dos contratos. A mesma medida irá valer para rescisão, carência e cobertura dos planos. Presidenta Dilma Rousseff visitou a obra de conexão e as estruturas da linha 4 do metrô. E mais, projeto criado na Zona Norte do Rio tem como objetivo formar pequenos empreendedores. Um grupo invadiu o prédio do Hotel Planalto no centro do Rio há uma semana. Sem que ninguém percebesse, 30 famílias chegaram com 20 crianças. Quando questionados sobre o motivo da invasão, eles alegaram que o prédio estava abandonado. Mais detalhes você confere na reportagem a seguir. As famílias ocuparam o prédio onde funcionava o Hotel Planalto, na Avenida Marechal Floriano, centro do Rio, há pelo menos uma semana. São cerca de 50 pessoas, dentre elas 20 crianças, segundo os próprios ocupantes. As famílias que ocupam o antigo hotel afirmam que o prédio está abandonado há pelo menos 7 meses. Segundo eles, o edifício de 5 andares possui 25 apartamentos, 5 em cada andar. A gente encontrou tudo largado, abandonado, muito vidro quebrado, muito lixo pelas escadas. A Polícia Militar afirma que está ciente da ocupação e que até o momento não recebeu pedido de reintegração de posse. Muitas das pessoas que estão no prédio do Hotel Planalto participaram de outras ocupações recentes. Nós viemos da Oi, viemos da Cidade, viemos do Eike Batista, dividimos grupos e estamos aqui. Nos últimos meses, vários imóveis do Rio foram ocupados por famílias em busca de moradia. Em março foi o terreno da SEDAI na zona portuária. Depois de uma ação de reintegração de posse, elas deixaram o local. Dias depois, o mesmo grupo entrou no prédio Hilton Santos, no Flamengo, zona sul do Rio, pertencente ao empresário Eike Batista. O edifício foi desocupado depois de tumulto e intervenção da Polícia Militar. Os sem-teto acamparam na Cinelândia e na Praça da Cruz Vermelha, no centro, e em abril ocuparam outro prédio na Rua do Resende, também na região central da cidade. Veja agora os principais destaques do dia. O diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Valdir Barroso, afirma que o Brasil deverá dobrar a produção de petróleo até 2025. Se essa previsão for confirmada, o país produzirá cerca de 4,4 milhões de barris dia em até 10 anos, ante 2,2 milhões de barris dia no ano passado. Mas a projeção aponta que o país poderá produzir menos petróleo do que o esperado anteriormente no longo prazo. A Petrobras, por exemplo, previa produzir 4,2 milhões de barris dia de petróleo em 2020, segundo seu último plano de negócios, mas o documento está sendo revisado. Questionado sobre a possibilidade de os números terem sido revisados para baixo, o diretor da agência reguladora explicou que a estimativa foi feita com informações atualizadas de concessionárias em autuação no país, mas não comentou se os números anteriores eram mais otimistas. Os países asiáticos estão no topo de um ranking mundial de educação divulgado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O primeiro lugar foi ocupado por Singapura, seguido de Hong Kong e Coreia do Sul. Entre os 76 países avaliados, o Brasil ficou na parte baixa da tabela, ocupando a 60ª posição, próximo de nações africanas. A última colocação ficou com Gana, na África.
De acordo com o relatório, os índices de educação de um país podem sinalizar os ganhos econômicos que essas nações terão a longo prazo. Os últimos objetivos foram estabelecidos há 15 anos e alguns deles, como fornecer ensino primário a todas as crianças, ainda não foram atingidos. As operadoras de telefonia móvel no estado de São Paulo não poderão mais cortar o acesso à internet móvel dos clientes ao final da franquia. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo em liminar pedida pela Fundação Procon SP. Na decisão, o juiz Fausto Seabra determina que as 4 principais operadoras existentes não podem mais bloquear o acesso à internet de clientes que tenham contratado serviços ilimitados de acesso à rede por telefonia e prevê multa diária de R$ 25 mil pelo descumprimento da decisão. Em outubro do ano passado, que para não correr o risco de ficar sem internet no celular, o consumidor poderia precisar contratar um pacote adicional de dados sempre que extrapolasse o limite do seu plano. 3 das 4 principais operadoras de telefonia, naquele momento, já sinalizavam que estudavam trocar o modelo que vigorava até então por esse tipo de nova cobrança. Outros estados, assim como no Acre, a Justiça também determinou a proibição do bloqueio da internet ao final da franquia. A decisão, no entanto, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado. Os planos de saúde individuais poderão ter reajuste de até 13,5% neste ano, de acordo com uma fonte do setor. A Agência Nacional de Saúde Complementar se reuniu com representantes das operadoras para debater o aumento. O aumento, que será válido até 2016, incidirá sobre os contratos de 8,8 milhões de beneficiários, o que representa 17% do total de 50 milhões de clientes de planos de saúde no país. Oficialmente, a ANS informou que ainda é cedo para falar em números e não se deu a previsão para divulgar oficialmente o índice de aumento. O percentual de reajuste anual é o teto para o aumento praticado pelas companhias. Pela legislação, as empresas não podem ultrapassar o limite, mas são livres para adotar índices inferiores ou manter as mesmas mensalidades, sem correção. No ano passado, o aumento permitido para os contratos individuais foi de 9,65%. O presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Gerson Kelman, descartou a possibilidade de rodízio de água neste ano para a cidade devido à crise hídrica. Segundo Kelman, não há nenhuma previsão de implantar rodízio em 2015, porque, diferentemente do que acontecia há um ano, hoje cabe a opção de diminuir a retirada de água do Cantareira. Mesmo descartando o rodízio, ele mencionou que a situação é igual nuvem, sempre muda, e que as autoridades devem estar preparadas para todos os cenários. No entanto, não mencionou quais seriam as medidas de contingência que a empresa colocaria em ação. Sobre o aumento da tarifa nas contas da Sabesp, que foi de 15,24%, sendo que houve outro reajuste há menos de 6 meses, de 6,5%, foi dito que era necessário devido à mudança de cenário econômico e de falta do produto comercializado, a água. De acordo com o presidente da Sabesp, a alteração da previsão sobre gastos com a tarifa elétrica em 2012 e a seca alteraram os custos e a empresa distribuiu apenas o mínimo exigido por lei. Participe do Metropolitano e faça parte do quadro Repórter Metropolitano. Você pode enviar vídeos, mensagem de texto e fotos de reclamações, denúncias e descasos que estão acontecendo no seu bairro através do WhatsApp 021 96918 5278. Deixe seu nome e o bairro onde mora. Dando continuidade ao projeto de formação continuada, Diálogos Curriculares, que
que já levou 88 professores da Rede Municipal de Ensino à Pinacoteca do Estado, a Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Educação, dá início ao ciclo de saídas culturais. Nessa etapa do projeto, que vai de 5 de maio a 11 de junho, estudantes do 1º ao 5º ano podem conhecer o Museu de Arte mais antigo da cidade de São Paulo. Quase 1.800 estudantes participarão das saídas culturais ao museu. A proposta da parceria com a Pinacoteca é criar um elo entre o museu e a escola pública, visando garantir o acesso dos estudantes às instituições culturais e despertando o gosto dos estudantes pela arte. De forma instintiva, os estudantes interagiam com as obras de arte, observaram, analisaram, tiraram dúvidas e, principalmente, se divertiram em meio aos quadros e esculturas. Muitos se surpreenderam com a forma escolhida pelos artistas para expressar suas ideias, sentimentos e a realidade da época em que a obra estava inserida. Uma nova medida da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que entra em vigor em janeiro de 2016, obriga as operadoras de planos de saúde a informar as características dos contratos disponíveis no mercado. Serão exigidos dados como tipo de acomodação, de contratação e de área de abrangência. A resolução também destaca aspectos relacionados à rescisão, carência e cobertura dos planos. Confira. Como muitos brasileiros, o motorista de ônibus Luciano Rodrigues possui plano de saúde. Luciano assinou o contrato, mas não conhece os serviços a que tem direito. Deram um livro, umas 200 folhas, mas ninguém lê isso e nem entende o que está escrito, né? A economista Hélida Gonçalves tem uma queixa parecida e gostaria que os serviços oferecidos pelas operadoras fossem explicados de forma mais clara. Com mais facilidade, né? Porque às vezes a gente precisa ficar catando as coisas num contrato ou depois que assina acaba descobrindo que não é exatamente aquilo que você precisa. Para facilitar a vida dos consumidores como o Luciano e a Hélida, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai obrigar as operadoras a informarem o tipo de plano contratado. Atualmente, são comercializados 4 modelos de adesão: o plano individual, familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Com as novas medidas, as operadoras têm a obrigação de informar de forma clara e com linguagem padronizada as principais características dos planos oferecidos, explicando as principais diferenças em relação à carência, rescisão e cobertura de cada um. Os planos de saúde que descumprirem a lei podem pagar uma multa que varia de 400 a 8 milhões de reais, dependendo da infração e do tamanho da empresa. Hoje, o usuário, que no nosso caso nós entendemos como sendo o consumidor desse serviço, ele passa a ter maior conhecimento na assinatura dos planos, né, dos contratos, para que possa, na eventualidade do descumprimento de alguma das cláusulas, exigir o seu direito e recorrer ao Instituto de Defesa do Consumidor para que faça valer a nossa representação junto aos planos de saúde. O Ministério da Agricultura apresentou o projeto Melhoria da Competitividade no setor lácteo brasileiro, que tem como objetivo aprimorar a qualidade do leite produzido no país a partir de ações de assistência técnica, sanidade animal e linhas de crédito específicas. Atualmente, o Brasil é o 4º maior produtor mundial de leite. Em 2014, foram produzidos mais de 35 bilhões de litros. E a expectativa é que, se a produção continuar nesse ritmo, o Brasil deve produzir mais leite do que consome. Atualmente, o consumo per capita de lácteos no Brasil é de 180 litros ao ano, menor do que o de países vizinhos como Argentina e Uruguai. E para incentivar o consumo, além de aumentar a produtividade e a qualidade do leite, foi criado um projeto para o setor. Entre as medidas estão a abertura de linhas de crédito específicas para a modernização do setor e ações para garantir a saúde dos animais, com a meta de vacinar nos próximos 2 anos 80% dos bezerros contra a tuberculose. Nós estamos com patamares nesses 5 estados que nós escolhemos, porque são os 5 maiores produtores de leite do país, nós estamos com patamares acima da exigência internacional. Então nós precisamos combater a brucelose e a tuberculose
rigorosa para que nós possamos atingir essa excelência mundial, para que jamais um país possa deixar de comprar do Brasil em determinado momento, alegando a falta de combate dessas doenças. A Prefeitura de Jandira inaugurou recentemente mais uma creche municipal de educação básica Criança Feliz. Mais 100 novas vagas serão oferecidas na rede municipal de ensino. Localizada no centro da cidade, atende todas as regiões, facilitando o acesso aos pais que utilizam o trem para se deslocar ao trabalho. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 6 da tarde e recebe crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses. Cerca de 35 funcionários, entre monitores, merendeiros e administrativo, são responsáveis pelas crianças. O prédio foi totalmente renovado e conta com 5 salas. No ano passado, a Prefeitura reformou 11 escolas e inaugurou 2 unidades. Além disso, está sendo construída uma creche no Jardim Marília, com recursos municipais, mais 3 creches em parceria com o governo estadual e outra com o governo federal. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra do túnel de conexão entre as estações de São Conrado e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As estruturas fazem parte da linha 4 do metrô da cidade e devem ser concluídas no primeiro semestre de 2016. O maior túnel do mundo construído em rocha entre estações. As obras em São Conrado fazem parte da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A linha 4 vai ligar Ipanema, na Zona Sul, a Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Serão 6 estações e 16 quilômetros de extensão. A partir do ano que vem, 300 mil pessoas devem ser transportadas todos os dias pelo metrô. O passageiro poderá percorrer todo o trajeto com uma única tarifa. A linha vai reduzir o engarrafamento. A expectativa é que nos horários de pico, cerca de 2 mil veículos deixem de circular pelas ruas da cidade. O projeto é um dos compromissos do governo do estado para os Jogos Olímpicos e conta com o apoio do governo federal, por meio de um empréstimo de 6,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em todo o Rio de Janeiro estão sendo realizadas outras obras com foco nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, que vão beneficiar a população depois dos eventos. É o caso, por exemplo, da modernização do Laboratório Brasileiro de Dopagem e também do Complexo Esportivo de Deodoro, com investimentos de 730 milhões de reais do governo federal. Depois dos Jogos de 2016, as instalações desse complexo também serão usadas para treinamento de atletas de alto rendimento e como centro de lazer para a comunidade. Ao participar da entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, também no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as obras voltadas para as Olimpíadas vão trazer mais oportunidades à população da cidade. Vocês podem ter certeza, o Rio de Janeiro vai ser extremamente beneficiado pelas Olimpíadas. Não só porque na Olimpíada nós recebemos mais de 200 países. Não só porque o mundo vai ver a beleza dessa cidade, mas pela quantidade de oportunidades que se criam depois de passar as Olimpíadas para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, sob a forma de um legado de mobilidade urbana, de condições de moradia e também de saneamento básico. Um projeto criado na Zona Norte do Rio tem como objetivo auxiliar na formação de pequenos empreendedores, que além de muita dedicação nos estudos, não deixam de lado o sonho de ser dono do próprio negócio. Com 21 anos, Roberta já dá os primeiros passos no mundo dos negócios. Com a irmã, montou uma empresa de móveis planejados mais sustentáveis e que funcionam por encaixe das peças de madeira.
Os conhecimentos de mercado só foram possíveis graças à Universidade da Correria, projeto colaborativo desenvolvido com jovens de comunidades cariocas. A gente aprende desde achar um público-alvo até a captação de dinheiro, até conseguir elaborar tudo perfeito, sabe? São várias coisinhas pequenininhas, mas que fazem uma diferença enorme. Kátia já ganha dinheiro com a empresa que ganhou forma depois do aprendizado sobre produção e vendas. Hoje as camisas, canecas e garrafinhas personalizadas vendidas por ela fazem sucesso e não faltam encomendas. A gente saiu por aqui para fazer prospecção dos produtos e a gente conseguiu captar mais clientes. Então melhorou muito essa relação de dinheiro. Durante 2 meses, eles entram em contato com práticas de negócios desenvolvidas em instituições como o MIT nos Estados Unidos e aplicadas em empresas do Vale do Silício na Califórnia. Lições sobre gestão financeira, captação de recursos e estudos de caso de empreendimentos de sucesso. Nos outros 6 meses, os participantes implementam o que foi aprendido em uma incubadora fomentada pelo projeto. Os encontros acontecem nesta casa, na zona norte do Rio. Desde sua criação em 2013, mais de 140 jovens já passaram pelo projeto. Empreendedores que sonham em colocar em prática uma ideia, por mais criativa que seja, e transformar tudo isso em realidade de negócio. Tem projetos aqui que são pessoas incríveis, que estão mudando o mundo passo a passo, dia a dia. Eu acho que a gente ajuda nesse sentido, sim. E eu fico feliz, porque é como se eu estivesse fazendo parte da história do cara. A gente vê o mercado lá fora muito agressivo. Todo mundo quer os direitos intelectuais, os direitos de imagem, de tudo. E aqui a gente aprende a partilhar e cada um começa a crescer a partir disso. Você vai ver a seguir. Ministério da Saúde apresentou resultados da segunda etapa do Plano Nacional de Redução de Sódio nos Alimentos. E ainda, programa Bolsa Atleta está com inscrições para várias modalidades olímpicas e paralímpicas. Neste momento, São Paulo tem a temperatura média de 16 graus e no Rio de Janeiro 20. O Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.